Ai, doutora, não tô dormindo nada, sabe? Mas o que aconteceu, dona Maria? Não sei. A minha vizinha me deu um remédio, umas gotinhas de Rivotril. A senhora acha que eu devo tomar? Vamos descobrir. Talvez não seja tão bom pra senhora, né? Não é porque é bom pra ela que vai ser pra você. Ah, doutora. Então, gente, esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre sono. E esse caso é um caso muito comum na população. Sim, e aí hoje a gente vai destrinchar um pouquinho mais pra vocês descobrirem o que realmente funciona pra ter um sono bom. Vamos nessa. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos construir juntos uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso, traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana, Nós somos médicas. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema super relevante, né, Mi? Que às vezes recebe muita pouca atenção, que é o sono. E ele é um dos pilares essenciais aí pra gente ter uma vida saudável. Inclusive, ele faz parte do nosso quarteto fantástico. Claro, né? Qual que é o atividade nosso física, quarteto fantástico? alimentação, sono e vínculos sociais. Então, pessoal, vamos lá, Mi, quem que a gente vai trazer hoje? Bom, para agregar hoje no nosso episódio, a gente vai trazer a doutora Maíra Honorato. Doutora Maíra Honorato, ela é neurologista e especialista em neurofisiologia do sono pela Universidade de São Paulo, a USP. E atualmente ela é médica do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, doutora Maíra. Meninas, obrigada pelo convite. Realmente o sono é um tema muito importante, que faz parte hoje em dia já do quarteto de vocês, mas que já está, inclusive, incluído em algumas normas de saúde, por exemplo, a American Heart Association já colocou, então grandes instituições de saúde já estão reconhecendo o sono como um pilar importante para a saúde. Ah, que legal, muito bom, doutora Mayra. E aí nós vamos começar com um caso clínico, né? E aí a gente vai destrinchando ao longo do episódio. Às vezes a gente sempre conta um caso clínico aqui, né, Mi? Pra agregar ainda mais e ser um caso real, que a gente possa debater. Né, o caso é da senhora MFLB, ela tem 84 anos, de comorbidade, não tem nada muito importante de problema de saúde, só uma osteoporose, e ela queixa que o sono dela piorou muito. Que às vezes ela adormece na cama aí por volta de 8, 9 horas, vendo televisão, que eles colocam pra ver jornal com o seu marido, e aí ela desperta meia-noite, 1h da manhã, a TV ainda tá ligada, ela demora muito pra pegar no sono, às vezes vai pegar no sono lá pras 2h30, 3 horas, e o marido acorda 4h30 da manhã, 5 horas. Então ela acaba despertando junto com ele, porque ela falou que o sono dela ficou muito leve também. E aí, aproveitando esse gancho, a gente queria fazer essa primeira pergunta, né? O que você acha que aconteceu com essa paciente, né? Existem alterações que acontecem com o sono quando a gente vai envelhecendo? Sim, e isso é extremamente importante a gente diferenciar. Então, muitas vezes o paciente chega passando em consulta achando que tem algum problema do sono, algum diagnóstico do sono, e pode ser que aquelas alterações sejam alterações que a gente chama de fisiológicas da idade, ou seja, são esperadas, são alterações, assim como o envelhecimento saudável, normal, tem suas alterações que a gente espera encontrar, o sono também tem. Então, o sono muda conforme a nossa idade. E a gente consegue até, se a gente for pensar evolutivamente, desde criança para a idade adulta, o nosso sono é completamente diferente. Totalmente, né? Acho que essa medicina do sono é uma ciência relativamente recente, né? Eu comecei a estudar mais isso esse ano e eu me apaixonei, eu acho. Com sono, o máximo. Né? Aí eu peguei alguns livros para ler e estudar um pouquinho mais desse assunto. E a gente vai vendo que o sono, evolutivamente, ele é essencial para o desenvolvimento da nossa espécie, né? Porque a gente pensa, bom, se é mais benéfico a gente ficar acordado, porque a gente, lá no passado, podia fugir das presas, né? E se dar bem. Mas então, por que a gente dorme, né? Qual que é a função do sono, né? Por que ele muda tanto ao longo da vida? Isso é muito interessante se a gente for parar pra pensar. Você sabe que tem um pesquisador que ele pega esse gancho que você falou e ele fala uma frase que é assim: se o sono não tivesse nenhuma função vital, ele seria a maior evolução de perda de tempo da espécie humana. Sim. Tipo assim, se ele não servisse
pra nada... Pra que tá dormindo, Pra que a gente tá dormindo, então? Se nós viemos de animais e que a gente precisava caçar e fugir... se proteger. Pra que a gente dorme, então? E aí, inclusive, isso vem da ideia de quando a gente entendeu que o sono serve. Que isso eu acho que é uma coisa que a população já sabe, já entende. O sono serve para descansar, para restaurar a energia, restaurar as células, etc, etc, etc. Mas a gente sempre que pensa no sono, pensa em um processo passivo, né? Sim. Então, o sono serve para restaurar a energia, o sono serve para descansar. A gente nunca pensa que acontece alguma coisa ativa no sono. Exato. E acontece E em muitos acontece processos. muito, né? E isso é muito legal de falar, porque às vezes as pessoas acham que isso não é só para descansar, mas se eles descobrissem o tanto de coisa importante que passa ali no cérebro à noite, inclusive para consolidar tudo que você aprendeu, né? Durante o dia, acontece ali durante o sono. Acho então, que acho que isso é muito tem importante. uma frase que eu gosto muito, que é: o sono serve para você guardar, memorizar e também esquecer, né? É importante. E conta um pouquinho mais pro pessoal que tá ouvindo, que não entende o mecanismo do sono. Quais são as etapas? Tem as fases, né? O pessoal sabe, tem sono REM, tem sono não REM. O que muda nessas fases ao longo da vida e quais são as principais? Sim, essas principais mudanças, né? Que eu acho que isso é importante a gente frisar aqui, porque às vezes as pessoas vão envelhecendo, né? Quem tá aí com seus 50, 60 anos, tá começando a ter alguma dificuldade, ou até mesmo no caso clínico, o que a gente pode esperar do envelhecimento normal, que é aquilo que você estava falando logo na introdução, né? O que acontece? Quais são as alterações que acontecem, então, com o sono normais esperadas da idade? A gente pode ter, né, um que a gente chama avanço de fase de sono, que é o seguinte, é você avançar o relógio biológico. E essa paciente tinha isso, né? 8 horas da noite ela estava dormindo. 8, 9 horas ela estava dormindo. Então, é comum que, com a idade, a gente comece a sentir sono mais cedo mesmo. E acordar mais cedo, consequentemente, tá? E aí, às vezes, isso vem com uma queixa do paciente de eu não durmo. E se você vai esmiuçar, talvez não seja necessariamente porque eu não durmo, muitas vezes o paciente entende como insônia, né? Sim. Mas muitas vezes não é insônia. Pode ser que ele esteja indo dormir cedo e acordar cedo. mais cedo. Dorme E aí às isso 9 é da outra noite, coisa. acorda umas 5, 4 6 horas e meia, já tem 6 a quantidade horas, tá de ali, sono né? que ele precisa, né? Outro ponto extremamente importante, o número de horas de sono que a gente precisa diminui com a idade. Sim. Então, o idoso ele precisa dormir um pouco menos, né? O idoso tem uma necessidade de horas de sono menor do que um adulto. Isso chega a ser de quase 1 hora e meia. De diferença, Tá? né? De diferença. Pegando o gancho, essa quantidade de horas que o pessoal fala é 8 horas. É fixa, não existe. Então, isso não existe para nenhuma faixa etária. Na verdade, você precisa dormir o número de horas de sono que te deixa bem no dia seguinte. Porque Legal. isso é engraçado, porque tem pessoas que falam assim pra mim, nossa, com 5 horas de sono, eu tô ótimo, eu nunca tive problema e eu durmo super bem. Eu falo, é mentira. Não é possível, porque eu preciso de 8 horas de sono e eu falo, gente, eu queria tanto dormir menos e tá bem, mas não consigo. Isso é engraçado, né? Porque isso é individual. Isso é genético. Se a gente herda, é genético. Tem é os uma herança famosos genética. dormidores curtos. Os dormidores curtos. Então, o 8 horas surgiu porque um adulto jovem precisa de 7 a 9. Daí surgiu a 8. média, né? A média, mas temos dormidores curtos e dormidores longos. Sim. Então, tem gente que algumas... precisa de um pouco mais. Mais, isso. Tá, interessante. Adolescente geralmente dorme mais, né? Acorda Adolescente, mas adolescente porque ele ainda não chegou na faixa do adulto das 7 a 9 horas. Então, se a gente pensar, voltando àquilo que a gente estava falando lá no começo, se a gente pensar um recém-nascido, quantas horas Ele dentro dorme- das 24 horas um Ele recém-nascido dorme dorme? 20 horas. 20 horas praticamente, né? É a O Ju que recém-nascido acorda somente para mamar e Pra fazer mamar. necessidades fisiológicas só. É. Mais nada, né? E quando a gente vai envelhecendo, isso vai diminuindo, E isso né? vai Então, diminuindo. E aí, com o adulto 7 a 9 e idoso, isso diminui para 7 a 8. 7 a lembrando 8. dos dormidores curtos e dormidores longos. Legal. Então, legal. interessante. Então, vai diminuindo ao longo do tempo. E, geralmente, o idoso dorme mais cedo, acorda mais cedo. E aí, isso não necessariamente é insônia. Não é porque ele acordou às 5 horas da manhã, porque Que ele ele foi tem dormir, insônia. que ele tem insônia. Não, necessariamente. E isso normalmente
não precisa de medicar, né? Porque muitas pessoas chegam, eu quero acordar mais tarde. E eu acho que é o grande problema das pessoas, elas precisam entender que isso é normal e que se você medicar, você vai estar trazendo mais malefício do que benefício, né? Sim, com certeza. Com certeza. E esse ponto, doutora, também, que ela trouxe, que ela acorda muito fácil. Que o marido mexe na cama, ela acorda. E aí? Isso era outro ponto que eu ia comentar de quais são as alterações fisiológicas do sono com a idade. A gente tem uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo, que é avançar o nosso relógio biológico. O número de horas de sono diminui. O sono, de fato, fica mais superficial. Mais superficial. Tá? Então, fica com a sensação de sono mais leve, com mais despertares ao longo da noite. E aí, quando a gente fala de sono superficial, vou pegar o gancho de vocês para falar das fases do sono. A pergunta das fases do sono. Ótimo. Então, o nosso sono ele é dividido em 2 grandes fases que a gente fala, que é o sono não REM e REM. Esse nome REM vem do inglês Rapid Eye Movements, né? Que é o movimento rápido dos olhos. Mas se a gente pudesse diferenciar o não REM e o REM, são estágios de sono completamente diferentes, tá? Então, o não REM é onde o nosso corpo está relaxado, o nosso cérebro de fato está mais descansando, fazendo processos mais passivos mesmo. A frequência cardíaca diminui, frequência respiratória diminui, pressão arterial diminui se a gente dorme bem. Legal. E no sono REM é um sono completamente diferente. Eu tenho meu cérebro muito ativo. Voltando àquilo que a gente estava falando. Então, durante o sono, eu tenho, sim, um momento de relaxar, que é no não REM, mas tem um momento que o meu cérebro está muito ativo. Sim. Que é o e REM. aí, para contrapor com esse cérebro muito ativo, eu tenho que o meu corpo está completamente paralisado e mais relaxado possível de todos os estágios do sono, que é no REM. O não REM ainda é subdividido em N1, N de não REM, né? N1, N2, N3, cada um desses com sono ficando cada vez mais profundo. E aí, o que acontece com o idoso? Ele tem uma tendência a ter maior facilidade de despertar com estágios de sono mais superficiais, principalmente N1, N2. Não atinge tanto o sono profundo, né? Menos N3 e menos REM. Legal. Tá? Isso é muito interessante, né? E até pra gente saber quando vale a pena medicar ou não, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Muito legal. A gente consegue entender também, eu acho que até para quem está nos assistindo, entender por que acontece, então, essas alterações, né? Sim. Por que fica com mais sono superficial, menos sono profundo? Um dos processos que leva ao nosso sono é o gasto energético. Sim. Eu adoro essa teoria. Isso é muito bom. O gasto energético basal de uma criança já é muito maior do que o de um idoso, tá? Então, a criança está desenvolvendo, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a comer. Isso gasta energia. Gasta muita energia, Além de que, se você pensar numa criança de 2 anos, ela passa o dia o quê? Correndo. Então, ela tem um gasto energético além do basal de atividade física. Então, tem que dormir mais. E aí, esse é um dos processos que leva... No final do dia, eu acumulo muita energia. Eu levo isso, eu faço mais tempo. Fazer um sono mais profundo ao longo da noite. E aí, por isso que, como o idoso tem um gasto energético basal menor... Sim. Né? Se ele for sedentário, isso ainda diminui menos, ainda né? mais, e aí ele tem um sono menos profundo à noite. Isso é muito legal, porque eu faço analogia até com meu filho, né? Eu tenho o Pedrinho, que tá aí com 1 ano, 11 meses, e o dia que ele brinca, que ele sai na rua, que ele corre e tal... Corre não, né? Engatinha pra caramba, gasta bastante energia, ele apaga. Ele capota. Agora, o dia que ele fica em casa o dia inteiro, aquele dia chuvoso, ele demora demais para dormir. E eu acho que isso é muito interessante até para trazer para os nossos pacientes, né? Precisa gastar energia, né? Precisa gastar, se movimentar, fazer exercício físico, exposição solar, né? Acho que tudo isso influencia. Isso é legal. Então, essas fases do sono vão se repetindo ao longo da noite, né? Então, 1, 2, 3, 4 ciclos, dependendo das horas de sono. E tem doenças que acometem, geralmente, essas fases do sono. Quais são as principais que tem hoje em dia? Quando a gente fala no sono normal, a gente fala que faz 4 ciclos de sono ao longo da noite. Um ciclo de sono é um não REM mais um REM, tá? Sim. Então, eu faço um não REM mais um REM, dependendo de quantas horas eu durmo, 4, 5 ciclos ao longo da noite. Se o meu sono não é um sono de qualidade, por exemplo, se eu tenho a apneia obstrutiva do sono, que é uma doença onde eu tenho pausas respiratórias à noite, geralmente se manifesta com roncos e parada da respiração à noite, o nosso organismo ele é muito inteligente.
Então, é a apneia do sono. Quando o paciente está acordado ou num sono mais superficial, ele respira bem. Respira melhor, então, o que o organismo faz? Ele desperta várias vezes aquele paciente que está tendo apneia. Ele tem apneia, o organismo fala, opa, não, essa apneia aí é perigosa, então, vamos dar. Às vezes é até um micro despertar que a gente chama, que é um despertar mais curto, que pode ser até que o paciente não lembre. Então, basicamente, o paciente evita de chegar nas fases mais profundas do E aí sono. ele fica indo e voltando, né? Desperta e volta, desperta e volta. Com um estágio de sono mais superficial. E isso prejudica muito, né? E aí isso prejudica todo esse processo de sono ao longo da noite e já faz com que o paciente no dia seguinte fique com muito cansado, sono, fique muito cansado, porque ele fica como se ele estivesse apenas cochilando. Sim. Ele Isso não não é- entra os estágios do sono Isso que é ele mais deveria profundo. fazer. Isso é um diferencial com a insônia, que o pessoal confunde muito, né? Às vezes, todos os problemas de sono é insônia, mas nem sempre, né? Insônia é diferente. Como é que seria? Insônia muitas vezes é confundida com um monte de outro distúrbio do sono, mas a insônia por si só, a gente fala que ela é a dificuldade de ou pegar no sono, ou se manter dormindo ao longo da noite, ou um despertar precoce pela manhã. Você desperta antes do horário que você gostaria, ou que você precisa, e não consegue mais voltar a dormir. Sim, e não tem uma qualidade do sono também. E qualidade do sono também entra como um dos critérios de Acaba de atrapalhando no seu insônia. dia a dia, né? Nas suas E aí, atividades do dia a dia. como que eu vou diferenciar, então, ou uma insônia, ou uma apneia do sono, ou uma alteração fisiológica do sono da idade com o distúrbio do sono? Se no dia seguinte isso gera consequência. Sim. Então, por exemplo, você chega um idoso. É claro que mudou o sono dele. Agora é um sono mais superficial, com mais despertares, dorme menos horas, dorme mais cedo, acorda mais cedo. É claro que ele vai Às vezes pode sentir afetar, isso. sim. Ele vai, nossa, mas meu sono tá diferente. Como que ele que tá sentindo isso vai saber se isso é um distúrbio do sono, se ele precisa procurar ajuda? Como ele se sentir no dia seguinte. Sim, e isso é legal, porque apesar desse caso aqui que eu contei, no outro dia a pessoa tá ótima, continua seguindo as atividades, né? Então, talvez essa dica foi muito boa, pessoal, para você que tá aí de casa. Se no outro dia você continua acordando bem, sem problema, sem sonolência, talvez sejam alterações normais do envelhecimento, né? Mas é preciso ter um bom profissional te acompanhando para te ajudar a esclarecer essas dúvidas, né? Exatamente. Bom, Que mais, Ju? E aí questão que eu ia perguntar, né? Você falou dessa parte ativa que acontece no cérebro quando nós dormimos. O que de fato acontece no sono e por que algumas pessoas até relacionam sonos ruins com aumento do risco de demência, de perda de memória? Porque um dos processos que acontece no sono à noite, a gente tem um nome específico, eu vou falar dele só para quem é da área que está ouvindo, mas eu vou explicar em outras palavras também, chama sistema linfático. É uma espécie de sistema de limpeza. Sim. O que ele vai fazer? Ele vai limpar tudo o que acontece. É como se fosse a limpeza que a gente tem no sistema linfático, né? No sangue. Tira tudo que tem de ruim. De ruim, de toxina. De durante o toxina dia. que pode levar a Alzheimer, por Sim. exemplo. Tira tudo isso. E aí, quando você acorda no dia seguinte, Você tá mais limpo. você já tá com o cérebro mais limpo. Mas é também durante o sono onde eu tenho o processo de memória, de aprendizado, memória né? de aprendizado, Então, sim. é durante o sono que o nosso cérebro vai dizer, pera, deixa eu ver, isso aqui eu não preciso guardar. Não dá para guardar tudo que acontece, né? Na nossa vida. Não dá, Então, o né? cérebro vai dizer, peraí, isso aqui não. Isso aqui Essa descarta nessa limpeza. Isso daqui, importante, fica. É durante o sono que isso acontece. Então, o sono é se a gente não importantíssimo. dorme bem, a gente vai ter queixa de problema de memória. Sim, isso é eu muito acho que isso importante. dá pra perceber no dia a dia, quando a gente fica muito tempo dormindo Mal. horas insuficientes, dormindo mal, e a gente acaba notando prejuízo nas nossas atividades, perde a memória. A memória não fica tão esquece. boa. Nossa, após um plantão assim... Pós-plantão noturno, isso que eu ia falar. Depois dos plantões que a gente dava na UTI, né, Mi? No dia seguinte, a memória já não era a mesma coisa. Já não é a mesma coisa, a gente vai sentindo. E pegando esse gancho, Ju, as medicações que as pessoas costumam usar, né? Hoje a gente tem pessoal que usa muito Zolpidem, benzodiazepínico, Rivotril, É igual a Dona Maria do clonazepam, caso. igual a Dona Maria. Essas medicações, elas ajudam ou atrapalham? Essas medicações, elas podem ser necessárias para casos bem indicados. Sim. Eu adorei o caso da Dona Maria porque ele é a nossa realidade. A gente tem uma tendência a, quando tem algum problema do sono,
tentar resolver isso sozinho. Sim. Então, a gente vê o que a vizinha está usando, vê o que o filho está usando, o que a amiga está usando, querer usar aquela mesma coisa e na farmácia comprar alguma coisa que é de liberação, não precisa de receita. Então, a gente tem uma tendência a resolver o nosso sono, a achar que aquilo não é um problema de sono. A achar que vai resolver, a achar que... E a gente já viu, né? A gente já percebeu que não é bem assim, tá? Então, algumas medicações, sim, têm suas indicações restritas. Mas todas essas medicações, elas vão acabar alterando esses estágios do sono ao longo da noite. Então, por exemplo, por que a gente fala tanto de medicamento de tarja preta, por exemplo, o Rivotril, um dos motivos de que ele está associado a queixas de memória em quem faz uso prolongado. Sim. Ele diminui aquele sistema de limpeza do cérebro. Ele diminui esse estágio do sono, que é o nosso sono profundo. Que é onde faz a limpeza. Que é onde faz a limpeza. Então, olha então, só. a longo prazo, o uso dessas medicações, se não forem bem indicadas, podem levar até a perda de memória. Sim, a perda de memória, aumentar o risco de demência, né? Que é aquilo que a gente sempre fala no nosso ambulatório. Às vezes, você tem que ter muito critério para começar a medicação. Porque depois que você começa, tem uma certa dificuldade para tirar, porque essas medicações viciam, né? Extremamente difícil de tirar uma medicação dessas, né? Essas viciam. O que aconteceu com o Zolpidem, inclusive, é uma coisa que a gente... É muito nova para toda a sociedade. Então, quem está passando por isso, muito provavelmente deve estar se perguntando, mas eu não sabia que esse medicamento causava isso. Na verdade, ninguém sabia que esse medicamento causava isso. Ele é novo. É um medicamento relativamente recente. A gente ainda não tem essa avaliação de longos anos... Como a gente tem com o Rivotril, por exemplo. Sim. Então, esse efeito de viciar, de precisar de doses cada vez maiores, a gente está percebendo agora. Mas, ponto, agora a gente já sabe. Já sabe, vamos evitar. Não, então, agora vamos aumento das compras online. Aumento das compras online na madrugada. Tem vários efeitos, assim, eu vi, diferentes pareceu até do Zolpidem, né? né? O pessoal tá aparecendo na mídia, né? O pessoal toma Zolpidem, depois não lembra o que fez, faz outras coisas, aí no dia seguinte aí nem sabe o que aconteceu. E você sabe por que acontece isso com o Zolpidem? Não. O Zolpidem, ele é uma medicação que ele apaga você. Eu brinco com os pacientes dizendo que é o interruptor. Desliga. Tocou o interruptor, desligou. Ele dura 4 horas no máximo no início. Tá? 5 em algumas pessoas, outras pessoas 3, mas dura pouquinho. Só que o que acontece? Ele apaga muito e muito rápido. E aí dá... E aí, esse é o problema, principalmente se você toma ele e você já não toma deitado na cama, por exemplo. E aí você vai fazer alguma outra coisa. Porque aí você vai fazer alguma outra coisa, depois de ter tomado ele, seu cérebro entende que já é para estar dormindo. Seu corpo entende porque você tá lá querendo ficar acordado. E aí você fica como se fosse... Meio dormindo, acordado, meio sonâmbulo. E não lembra o que aconteceu. Faz compra na internet. A minha amiga bateu um carro já. Sério? É uma medicação séria, né? Eu acho que precisa ser muito bem indicada e as pessoas não podem fazer isso, pegar do vizinho, pegar do amigo. Pode. Porque pode ter muito prejuízo, né? Bom, eu acho que puxando dessas questões, o que mais atrapalha o sono, né? A Mi tinha trazido pra gente essa questão da bebida alcoólica em excesso, o uso de café, que às vezes até essa paciente também, ela bebe café até 6, 7 horas da noite. E ela fala assim comigo, não, doutora, mas não... Não faz diferença, eu tomo café e durmo. Você acha que o café atrapalha? Sim, o café atrapalha. O que o café faz com a gente? Eu falei desse processo do sono que está acumulado com o acúmulo de energia. Sim. Então, pensa que eu estou durante o dia acumulando energia. Imagina um saco mesmo, assim. Que você vai botando. Você vai colocando. O que você vai gastando. O café inibe esse acúmulo de energia, digamos assim. Ele inibe uma substância... Tá? Essa substância da atuar. Então, por mais que... Então, algumas pessoas falam assim, não, mas eu tomo café e durmo. Ok, se o seu saco tiver assim, transbordando de energia, e você tomar um pouco de café, talvez, se baixar um pouquinho, não vai fazer muita diferença. Mas lembra que o idoso já tem menos energia? Então, o saco do idoso já tá menor. Se já você tá mais toma vazio, né? café, aí você não vai
Demora isso mais. vai diminuir ainda mais. Essa Então, assim, na energia verdade, acumulada. isso do café é engraçado que você vai encontrar recomendações de vários horários máximos Sim, para tomar é. café. É porque a metabolização do café é muito diferente de cada pessoa. O que também tem a ver com isso de algumas pessoas falarem, eu tomo café e durmo normal. Sim. Porque E tem os cada um metaboliza metabolizadores diferente, lentos e rápidos, né? Isso. Então, É. tem algumas pessoas que metabolizam mais rápido mesmo. E talvez, se ela tomar às 6 da atrapalha. noite, para ela dormir 10, não vai atrapalhar tanto. Mas a gente tem que lembrar dá uma- que se o paciente já está com alguma queixa de sono, Talvez é melhor a gente tentar... talvez é melhor a deixar- gente tentar deixar esse antecipar café esse café. para mais cedo Mais cedo. e evitar tomar ele mais Legal. tarde. E tem um horário, assim, por mais que você falou de várias recomendações, mas que você gosta de orientar os pacientes? Para quem tem dificuldade para dormir, quem tá com essa queixa, eu gosto de liberar aquele cafezinho pós-almoço. Tá, então no máximo aí até 1h da tarde, vai. Isso. Ótimo. Mas se você não tem dificuldade nenhuma, metabolismo rápido, o café, acho que 5 horas, 6 horas daria para Vai variar. Legal, Mas interessante. pra quem tem dificuldade é bom evitar, né? É bom no evitar. café. Sim. Essas É. coisas. O álcool, você sabe que ele ajuda a dormir? Ele dá uma relaxada, Ele né? dá uma relaxada, ele ajuda a dormir. Obviamente, ninguém vai recomendar, e não estamos Não. recomendando É. o álcool para isso, mas o álcool ajuda de fato a relaxar, só que ele aumenta a apneia. Ele altera o sono REM E é ao longo da engraçado que às noite. vezes o pessoal reclama, não, quando bebe muito, meu marido ronca. É. Então, ele, apesar de ajudar, digamos, dar uma relaxada, ajudar a pegar no sono em algumas pessoas, ele atrapalha esses estágios do sono ao longo da noite. Então, você tem uma também. qualidade de sono ruim. Uma qualidade de sono ruim. Então também Legal. não é uma boa, pessoal, usar o álcool pra Não. poder dormir, porque ele pode aumentar o risco de apneia, que gera vários outros problemas, né? Então, das substâncias que é pra evitar, né? O café, pra quem tem muita dificuldade. O álcool ajuda, mas não é pra gente usar. Isso. E o que mais que tem, assim, de substâncias que o pessoal usa? Alguma medicação? Alguma outra coisa que a gente costuma orientar a não usar? Acho que a gente podia falar da melatonina Melatonina, agora. isso que é legal, que eu ia falar. Então vamos falar da melatonina, ótimo. A melatonina é um hormônio que é, de Sim. fato, produzido pelo nosso organismo naturalmente. Ele, para a produção dele, eu preciso da exposição solar, tá? Ótimo, isso é um ponto super Isso legal. é um ponto muito importante para os idosos. Isso é Sim. uma outra alteração fisiológica do sono no idoso. O idoso tem menos melatonina que o paciente jovem. Se expõe menos ao sol, fica mais em expõe menos ao sol. casa. E aí, ele já tem fisiologicamente menos. Mas se ele se expor menos ainda Ao sol. ao sol, isso Vai lá vai, embaixo. vai lá embaixo. Se ele tem... O que faz a gente absorver, começar a produzir a melatonina, é através das células da retina. Então, se o idoso tem alteração retiniana, isso também pode diminuir a produção da melatonina dele, tá? Legal. Então, como funciona a melatonina? Eu preciso me expor ao sol durante o dia, Sim. para o meu cérebro começar a produzir a melatonina. Mas o sol inibe a liberação da melatonina. Então, eu estou durante o dia exposta ao sol, produzindo. Produzindo. E aí depois Mas o sol tem que quando baixar. o sol se põe, põe. eu não tenho mais a inibição, né? a inibição, eu começo A a liberar liberar. a minha melatonina. Só que a melatonina, ela é um hormônio que ela marca o início do sono. Sim. E ela, como indutor do sono, ela é um fraco indutor do sono. Então, as pessoas têm uma tendência a melatonina, porque é natural de fato, ela é Sim. natural. Você compra mas na farmácia, lembra- às vezes, sem receita, né? E compra na É. farmácia sem receita. Mas lembra que ela é um hormônio. A gente não toma hormônio de tireoide sem passar no médico, né? Verdade. Por que a gente está tomando Melatonina, melatonina? É isso que eu ia falar. Então dá sem- pra prescrever pra todo mundo que é idoso, acima de 60, 65 anos? Não. Inclusive, Não. tem uma forma É. da gente fazer isso naturalmente, se expondo ao Se sol. expondo ao sol. expondo ao sol. Tá. Sim. Legal, Então, uma boa dica, Legal, né, é uma Ju? boa dica. E às vezes, pra algumas pessoas, eu acho que vale a pena, né? Talvez essas pessoas que têm uma quantidade menor, uma dificuldade, pra melhorar a qualidade do sono, né? Que eles falam da melatonina. Não tanto de induzir. Né? Isso, porque como indutor, ela não é Ela não é exatamente tão um forte, não é considerado um forte indutor do sono. E aí, Legal. lembra quem tá nos ouvindo, nos assistindo agora, se você tá usando a melatonina como indutor do sono, ele é natural, mas é um remédio que você tá tomando. Sim. É. Né? Porque a gente também tem os jeitos da gente se auto-sabotar, né? É natural. Mas É. você tá tomando para induzir o sono, é um remédio. Exato. Natural é o que a melatonina É o que sol, você você produz. produz. É, E natural é o exatamente. sol. É o Então, sol. como que eu É. vou aumentar minha produção de melatonina? Me expondo ao Me sol à expondo ao noite sol. e não me expondo à luz de eletrônico
Eu falei expondo ao sol à noite. Expondo ao sol durante o dia, não expondo a luz artificial, eletrônicos à noite. E quais são as... Então, pegando esse gancho, né? Ótimo. Quais são as principais medidas que a gente chama de higiene do sono? Pra gente Isso fazer pra importante. melhorar nosso sono. O que nós vamos deixar de dica aqui pros nossos ouvintes, você que tá aí em casa, pra melhorar o seu sono? Acho que a principal dica é, o nosso sono, a gente quer ter qualidade de vida, quer ter qualidade do sono, então a gente precisa ter uma participação ativa nisso. Ótimo. Então, a gente não pode atribuir o nosso sono a uma medicação. Justo. Então, o que vai me fazer dormir melhor? É esse remédio? Não. O que eu posso fazer para eu dormir melhor? Legal. Então, se eu acordo nos mesmos horários, sempre, me exponho ao sol pela manhã, faço atividade física, preferencialmente pela manhã, mas se só couber mais tarde, tudo bem. Tenho alimentações em horários regulares. Você sabe que a regularidade de horário de refeição, ela também é muito importante para o sono. Entendi. E de horário de atividade, de maneira geral. Porque alguns idosos, a gente vê isso, principalmente idosos que moram sozinhos, eles perdem essa rotina. E isso acaba atrapalhando bastante o sono. Então, regularidade do sono e regularidade da alimentação, né? Regularidade de sono, regularidade de alimentação, algumas atividades, o que tiver de atividade. Chegando à noite, procurando fazer atividades que sejam, que relaxem mais, diminuir a exposição a eletrônicos, evitar, eu acho que no caso da paciente, ficava muito na TV. Ela dorme assistindo televisão, vendo jornal. E aí? É ruim TV demais, na cama né? é muito ruim, porque não somente pela exposição à luz, que fica ali inibindo a melatonina, mas porque também o seu cérebro não vai entender que aquela é a hora de dormir, não vai desligar totalmente. Tá? Sim, legal. Muito Então, bom. Acho que essas dicas foram muito boas, né? Muito boas. E uma coisa que eu quero também acrescentar, que a gente sempre comenta, né, doutora, que o quarto, a cama, não é pra mexer em nada, nem trabalhar, e nem mexer em tela, porque o quarto é pra dormir, né? Sim. Isso. Dormir em relação. Sim. Pensa que toda vez que você deita, pensa uma paciente, tipo a do caso, ela deitou, tá assistindo televisão, outra hora tá fazendo outra atividade, tá no celular, tá trabalhando, o que seja, e pensa outra pessoa que deita e dorme. Então, se a associação é única com o sono, a maior chance do sono acontecer quando você deita na cama. Agora, se tem outras associações, né? O cérebro não entende. Vai falar assim, poxa, não, vou pra lá pra trabalhar, vou pra lá pra assistir TV, não vou pra lá pra dormir. É muito engraçado porque você falando isso, eu fiz um curso de sono pra ensinar o sono pro meu filho e é justamente tudo isso, pra você não ter associações de sono ruim. Né? Poxa, vamos pegar esse gatilho, esse link, né? As pessoas estudam tanto o sono quando tem filho e depois esquecem de cuidar do próprio sono, não é? É verdade, isso é uma ótima reflexão, porque a gente fala muito do sono das crianças, né, de bebê, mas e por que a gente não fala tanto de sono dos idosos, né, dos adultos? Por que a gente não cuida? Por que com o bebê, obviamente, eu entendo, né, ninguém pensa em medicação, pensa nessas medidas, e quando a gente vira adulta, a gente quer atribuir tudo a uma medicação, né? E a base é você entender o sono, medidas não comportamentais, né, terapia cognitiva da insônia. E aí, depois de tudo isso, se você ajusta seu sono, faz atividades que melhoram, evita café, evita o álcool, evita de fazer refeições muito grandes à noite. Se você faz tudo isso e ainda tá com uma dificuldade, talvez uma medicação vale a pena. Sim, e tem que ter um bom profissional, né, Mia? Até para poder fazer um diagnóstico de qual que é o problema que esse paciente tá tendo, para eu conseguir direcionar, né, doutora? E vamos fechar com mais uma pergunta que é uma curiosidade que eu sempre tive. Eu acho que o pessoal gosta também, é o cochilo. O pessoal cochila muito pós-almoço. Cochilo, você sabe que é um tema controverso. É, né? O que é o cochilo, na verdade? A definição de cochilo, digamos assim, é um período curto de sono, tá? A depender da literatura, 20, 30, algumas estendem 40, mas eu acho que já é demais. 20 a 30 no máximo. Por que esse cochilo pós-almoço? Você sabe que essa sonolência pós-almoço, ela é fisiológica? O que acontece com o nosso relógio biológico durante o dia? Enquanto tem sol, eu estou acordado, meu cérebro entende que sol é para eu ficar acordado, atividade. À noite não tenho atividade, é para eu dormir. Pós-almoço, eu tenho uma queda desse nosso
relógio, como se for... Não é igual a da noite, mas eu tenho uma queda. Então, durante o dia, esse nosso relógio tá assim, ó, acordado. Pós-almoço, eu tenho uma queda desse relógio. Interessante. Tá? E aí, um cochilo, para ele ser funcional e funcionar, como que a gente chama de power nap, Power né? nap, eu amo coisas, ele deve ser curto. Curto, porque Tá. senão... Porque lembra que eu acumulo energia? Sim. Ah, porque senão você esvazia Você seu Senão eu esvazia saco. esvazio demais, aquele sabe? meu pacote, o É. meu saco. E aí, não vai sobrar sono pra noite. É verdade. Então, às Tá? vezes a pessoa fala, não, eu durmo de 2 às 4. Vai dar problema. Então, o principal, na verdade, é que o cochilo ele não pode nunca vir para suprir um sono noturno de qualidade ou de quantidade de horas Sim. insuficiente. Perfeito. Legal. Muito bom. Acho que essa deu uma boa fechada. Essa pergunta é clássica. Eu sempre tenho essa curiosidade. As Das pessoas Power também têm. Naps. Sim, muito bom. E aí, pra gente fechar esse episódio, né? Primeiro, a gente gostaria muito de agradecer você. Foi excelente a nossa conversa aqui. Eu acho que daria pra falar muito mais tempo de sono, né? Tem muita coisa legal. Mas com certeza você vai vir aqui mais algumas vezes. E aí, pra gente fechar, a gente sempre pergunta: o que você vai levar na mochila hoje? E aí a gente queria aí 3 dicas finais de que você vai levar na sua mochila. O que você diria para os seus pacientes de dicas práticas que eles podem fazer no dia a dia para melhorar o sono? Acho que a primeira dica que eu deixaria para quem está nos assistindo é: você é o responsável pelo seu sono. E o seu sono é único, é só seu. Sim. Do seu jeito. Então, o número de horas de sono que você dorme é individual. O horário de dormir, de acordar, também é individual. Então, do mesmo jeito que a gente está hoje em dia buscando cada vez mais atividade física, cada vez mais fazer... procurar melhorar a nossa saúde, vamos dar atenção à nossa saúde, à saúde do nosso sono. Legal. Então, vamos dar atenção à saúde do nosso sono. O seu sono é individual. É só seu. Quantidade de horas, número de horas. E que a gente tem que ter uma participação ativa no nosso Autorresponsabilidade. sono. Autorresponsabilidade do nosso sono. Legal. Muito bom, pessoal. Então, pessoal, você que está aqui nos assistindo, se você gostou desse episódio, curta, compartilha com seus amigos e familiares, nos siga nas redes sociais e ative o sininho aqui. Se inscreva no canal, no YouTube e no Spotify. E aí a gente vai deixar uma pergunta para vocês. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários quantidade de horas que você dorme, se você tem algum problema de insônia e se você já usou alguma medicação. Até a próxima semana, pessoal. Até mais.